Nesta manhã de domingo abençoada, nós vamos falar sobre os discípulos passam por provação violenta. Baseado em Marcos, capítulo 4, 35 a 41, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, nós vamos falar neste momento sobre os discípulos passam por provação violenta. Tenhamos agora uma palavra de oração. Senhor, ensina-nos, através do estudo da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Certamente todos já passaram por uma tempestade violenta. Todos já passamos, não é verdade? Tempestade produz aflição, tempestade causa medo, tempestade traz desespero. A tempestade pode até trazer a morte. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar, depois de um dia cheio de trabalho. O Senhor Jesus estava descansando no barco, e naquele descansar ele adormeceu. E na travessia, um temporal apareceu, o vento soprava muito forte. Imagine-se dentro de um barco, atravessando um grande lago, né? Porque o Mar da Galileia era o maior lago do mundo, e um temporal, um vento começa a soprar, não sabemos se tinha chuva, raios, essas coisas, mas diz que o vento soprava muito forte, e a ponto de o barco quase que vir a pique, quase que vir a afundar. Os discípulos começaram a gritar e foram acordar Jesus, apavorados. O Senhor acorda, repreende o vento, o mar acalma, e em seguida, claro, o Senhor censura a incredulidade daqueles homens. Esse texto, então, nos traz algumas lições, e eu gostaria que nós analisássemos, que nós víssemos, em poucas palavras, para que nós possamos também aprender a superar as tempestades da vida, né? Usando uma linguagem figurada. Como é que nós podemos superar as tempestades da nossa vida? Em primeiro lugar, os discípulos despediram a multidão e tocaram o barco para o outro lado em obediência à palavra de Jesus. Sim, porque eles obedeceram. Jesus tinha dado uma ordem: vamos passar para o outro lado. E imediatamente eles fazem isso, obedecem e despedem a multidão e vão tocando o barco para o outro lado. Veja, no versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Nós vemos aqui, então, a obediência daqueles homens ao seu mestre, e todos que obedecem a Jesus, de alguma forma, passam por lutas, provações e dificuldades. Porque o próprio Jesus falou que nós passaríamos por provações, por lutas, aflições neste mundo. E aqueles homens, quando obedecem a palavra de Jesus e atravessa aquele mar, né, também chamado de Mar da Galileia, um temporal terrível, um vento horrendo aparece. Eu imagino como muitos de nós, de repente, estamos ali servindo ao Senhor fielmente,
amando o Senhor, servindo ao Senhor, alegremente, feliz da vida, com a nossa família, com os nossos entes queridos, no nosso trabalho, fazendo as nossas coisas, e de repente aparece um grande temporal, de repente aparece um grande problema, de repente é um problema na família, de repente é um problema no trabalho. Eu me lembro muito bem, quando meu filho mais velho era pequeno, ele eventualmente se cansava, tinha uma crise alérgica e cansava a ponto de ser necessário levar para o hospital. E eu ficava aflitíssimo. Qualquer pai, eu acho que a maior aflição de um ser humano é ver o filho à beira da morte. Não tem aflição pior. Pode ser que exista, mas eu desconheço. Certamente deve ter outras aflições, mas um pai, uma mãe, ao ver o filho sofrendo ali sem poder fazer nada, é, pai ou a mãe de mãos atadas, de repente é como se o mundo estivesse se acabando, se o mundo estivesse caindo sobre a nossa cabeça. E foi isso que aconteceu muitas vezes, mas a graça de Deus foi maior e nos deu e nos ajudou a superar aquela fase terrível de aflição, de desespero, de tempestade ao terrível. Então, veja, o Senhor estava cansado e foi para o barco descansar, e, claro, ele adormece, tamanho era o seu cansaço. Então, os discípulos despedem a multidão em obediência à palavra de Jesus, e passa e toca o barco com o mestre já dormindo lá na polpa do barco, né? Como o texto nos informa, e o Senhor Jesus era humano, ele se cansava, ele tinha as mesmas limitações físicas que qualquer ser humano, ele tinha fome, tinha cansaço, tinha sede, ele sentia tristeza, chorou, todas essas coisas normais de um ser humano, ele sentia. Então ele estava ali dormindo, estava literalmente dormindo. Isto prova a humanidade de Jesus. Aliás, a humanidade era importantíssima para que ele pudesse sofrer no nosso lugar, para que ele pudesse sofrer e pagar os nossos pecados naquela amarga cruz. Do contrário, não haveria salvação para ninguém. Então ele, como um ser humano, filho de uma mulher, ele sofreu os horrores na cruz do Calvário. Então, de repente, quando os discípulos estavam ali andando com o barco, tocando o barco para o outro lado da margem, apareceu um grande temporal. No versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Um grande temporal, ou uma grande tempestade. O temporal de vento produz aflição nos discípulos, né? As ondas se arremessavam contra o barco. Já imaginou você dentro daquele barco? Vamos nos imaginar dentro daquele barco, as ondas se arremessavam contra o barco. E eles começaram a gritar: nós vamos morrer aqui neste lugar, a gente vai perecer, esse barco vai afundar, a água está entrando no barco. Tem algumas ilustrações dessa mesma história na internet, é só você colocar lá, tempestade dos discípulos no mar, e você vai ver alguns vídeos, é alguma coisa aterradora, assustadora, porque, de fato, a tempestade não é coisa boa. A tempestade é algo horrível. Tem uma tempestade, falando de um modo figurado, lá no Antigo Testamento, de uma mulher sunamita. Se recordam da história da sunamita? Era uma mulher rica. O profeta Eliseu era beneficiado pelas ofertas daquela mulher rica, porque ele era um profeta, estava profetizando, pregando a palavra de Deus, e ela ofertava, e ele conseguia sobreviver por conta dessas ofertas. E um dia ele resolveu orar por esta mulher, pedir que Deus abençoasse a vida dela. Ela, por sua vez, achava que não precisava de nada, era rica, não precisava de nada, porém ela não tinha filhos.
era uma mulher sem filhos, e uma mulher sem filhos naquela época não era muito feliz. E aí, o profeta ora por ela, e Deus lhe concede a graça de engravidar, e teve o filho do marido dela, e tempos depois, aquele filho, né, talvez já menino, já um menininho ali andando, correndo, brincando, normalmente, ele adoeceu e veio a falecer. Veja a aflição dessa mulher. Em 2 Reis, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Meus irmãos, esta é o retrato de um ser humano aflito, amargurado. A mulher estava aflitíssima porque o seu filho, o seu único filho, tinha morrido de repente. E ela vai à pessoa certa, o homem de Deus, ao profeta que ora, que vai lá, que coloca se coloca ali na situação, deve ter orado. E diz o texto que ele se coloca assim sobre a criança, e a criança ressuscitou. Uma bênção, a mulher ficou maravilhosa, maravilhada, e agora diz que agora entendia que ele era homem de Deus, um profeta do Senhor. Vamos continuar no nosso estudo aqui. Terceiro lugar, os discípulos clamam a Jesus de repente. Eles clamam a Jesus em desespero. Versículo 38, o texto nos informa: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Acertadamente, aqueles discípulos clamaram a Jesus. Esta é a atitude de qualquer cristão, de qualquer pessoa sensata, clamar a pessoa certa. Então, na sua aflição, na sua tribulação, clame a pessoa certa. É o Senhor Jesus a pessoa certa. A grande verdade é que tem muita gente clamando aos ídolos, vai procurar feiticeiro, curandeiro, pai de santo, mãe de santo, rezador, benzendor, vai na casa do feiticeiro e por aí vai procurar pessoas erradas, pessoas que não foram autorizadas por Deus para nos socorrer, para interceder por nós. Sim, nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Esta é a pessoa certa. Caso nós queiramos a bênção de Deus, o socorro de Deus, o perdão de Deus, nós precisamos apelar para o Senhor Deus, para a pessoa certa, que é o nosso Deus. Os discípulos, então, vão buscar a Jesus, vão clamar a Jesus, vão acordar a Jesus. No caso, naquela ocasião que Jesus estava lá na popa, dormindo, lá no barco, eles despertam o Senhor, eles oram, eles buscam socorro, porque eles estavam passando por uma grande aflição, uma grande temporal, uma grande perturbação. Estava na iminência de morrerem ali naquele mar da Galileia, e eles buscam socorro no Senhor Jesus Cristo. Agora, erradamente, eles censuraram a Jesus. Não devemos pensar que temos esta autoridade de censurar a Deus. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para censurar ao Senhor por causa de algum problema que estamos passando? Veja como eles dizem no versículo 38, a parte B: mestre, não te importas que pereçamos? Uma atitude de censura, uma palavra de censura, como querendo dizer: Senhor, você não está vendo, não, que a gente vai morrer? Quer dizer, esta foi uma maneira errada, equivocada e até quase blasfema que aqueles discípulos agiram, falaram com seu mestre de forma insolente. Não devemos pensar que nós somos iguais a Jesus, em hipótese alguma. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e nós devemos venerá-lo, honrá-lo, respeitá-lo.
Ao nos aproximarmos de Deus em oração, devemos nos aproximar com humildade, com sinceridade e com verdade. Eu vejo por aí algumas orações que não têm base bíblica nenhuma. Eu ordeno, eu determino, eu reivindico. Eu quero que alguém que ora assim me prove isso na Bíblia. Qual é a base bíblica para esse tipo de oração? Ninguém determina a não ser Deus. Ninguém ordena a não ser Deus. Aproximar-se diante de Jesus, diante de Deus, desta maneira é insolência, é desrespeito, é blasfêmia. Nós precisamos, pelo contrário, nos ajoelhar e reverentemente pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me socorra nesta aflição, nesta provação, neste temporal. Está muito difícil. A minha vida está realmente na iminência do precipício. Me socorra. Me ajude a sair desta situação difícil. É assim que nós devemos nos aproximar com reverência, com humildade na presença do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, Jesus repreende o vento e faz-se grande bonança. Olha como diz o texto lá no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Veja, o nosso Senhor, bondosamente, graciosamente, repreende o vento. Ele repreende a tempestade. É isso que ele faz, ele repreende as tempestades da nossa vida. Qual é a tempestade pela qual você está passando? A luta, a adversidade, a perseguição, a traição, a provação. Qual é? Clame ao Senhor e ele fará cessar a tempestade. Clame ao Senhor e ele dará saída, o socorro imediato, porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Jesus socorre ao que está aflito. Jesus estende a mão para quem está em perigo. O texto nos informa: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Foi a palavra do Senhor. Pare agora, mar. Pare agora, vento. Pare. Quem fala é o dono do universo. Quem fala é o dono dos mares, é o Senhor dos mares. Não sei se tem algum filme por aí falando Senhor dos mares. Ora, quem é o Senhor dos mares é Jesus. Não é homem algum. Senhor dos mares é aquele que manda, que desmanda, aquele que manda e o mar obedece. Jesus mandou e o mar obedeceu. Jesus andou sobre as águas. Deus fez com que o mar, lá no Antigo Testamento, se abrisse. O profeta de Deus fez com que a água do Rio Jordão também se abrisse para que ele passasse. Porque o Senhor dos mares é Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus. Ele manda, ele ordena e o mar obedece. Quando ele ordenou que o mar parasse, acalmasse, o vento cessasse, tudo se fez bonança. Tudo aconteceu de forma extraordinária. Na época do rei Ezequias, ainda lá no Antigo Testamento, Deus mandou um anjo que destruiu o exército de Senaqueribe. Vocês se lembram que o servo de Deus, o rei Ezequias, estava aflitíssimo por causa da ameaça de Senaqueribe? Senaqueribe, de forma audaciosa, de forma blasfema, falou um monte de coisa contra o servo de Deus e contra o próprio Deus. Aí o rei Ezequias vai orar e pedir ao profeta que orasse também. O profeta era Isaías. Veja a resposta do profeta Isaías ao rei Ezequias. Ele escreve uma carta e manda essa carta para o rei Ezequias, que fica lá em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 20. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, abre aspas: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou?
Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido a água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o Nilo. E aí, lá no finalzinho deste capítulo, no versículo 35, diz assim: naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Qualquer um que se gaba contra Deus acaba perecendo. 185 mil do exército de Senaqueribe foram mortos pelo anjo do Senhor. Quinto e último lugar, para nós encerrarmos a nossa mensagem, Jesus censura a incredulidade dos discípulos. Então, versículo 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus então o Senhor censura a dúvida deles, censura qualquer um que vacila, porque ele quer que nós acreditemos que ele está no controle. Nós devemos então confiar inteiramente no Senhor e não ficarmos censurando a ele nas nossas orações. Então os discípulos ficam maravilhados com o poder do Senhor. Versículo 41 diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As aflições nos ensinam, meus irmãos. As tempestades aparecem de repente. Precisamos apelar para o Senhor e confiar inteiramente nele, esperar que ele vai entrar com providência. E tenho certeza, ele vai socorrer e você vai sair desta aflição, desta adversidade, desta provação. Eu acredito que se você não passou ou não está passando, aliás, se você não está passando por uma aflição agora, nesse momento, mas pelo menos já passou, como eu já passei. E certamente alguns de nós vamos ainda passar, a vitória virá à medida que nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Oremos, Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Se tem alguém neste momento aflito, socorra agora, Pai. Entra com providência. Tantas pessoas enviam mensagens de pedido de oração a nós. Nós queremos orar por estas pessoas. Quem sabe é o filho, é a filha, é o pai, é a mãe que está enfermo. Tenha misericórdia, socorra e ajude esta pessoa, Senhor, nesta aflição, nesta tempestade, nesta provação, em nome de Jesus. Amém.